independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, estamos aqui no Conectado com o Olivério, das dependências da Nova TV Alto Tietê. E eu quero pedir para vocês, gente, sigam a nossa página da Nova TV Alto Tietê, aperta o sininho, que sempre tem novidade vindo por aí, hein? Tem vários podcasts interessantes e vocês ficam ligados porque vem muita coisa boa por aí, hein? Depois do meu programa, tem um outro programa qualquer, Abner? Do Reinaldo, né? Reinaldo é sensacional. Fiquem ligados aí para assistir o programa dele logo após o meu. E se vocês quiserem fazer propagandas aqui conosco ou até mesmo adquirir um espaço da sala, né, para gravar o podcast, é só entrar em contato na Nova TV Alto Tietê. Eu tô aqui hoje, gente, com uma pessoa muito especial e é engraçado as coisas que acontecem na vida da gente, né? Essa pessoa, ela veio indicada pela Ana, nossa professora do infantil maravilhosa, pedagoga, que trabalha com musicalização infantil. E através dela, conversando com ela e ela falando desse novo romance que ela está vivendo, dessa nova aventura, o que aconteceu? E ela está aqui do lado, viu? Ela está aqui do lado acompanhando esse romance. E o que acontece? Ela falando dele, eu falei, gente, que história é essa? Sensacional, a gente tem que trazer ele aqui para contar a história dele. Né? Um cara super viajado. Eu falei que ele é multitarefas, né? E facetas, porque, gente, e eu até descobri, gente, vocês não acreditam, que ele já foi para Taquaritinga. É inacreditável um negócio desse, né? Eu fujo lá de Taquaritinga, eu falo, ninguém me conhece aqui. Imagina! Eu encontro uma pessoa que mora em São Paulo que já foi para Taquaritinga. É incrível isso, né? Sabe quem é ele, gente? Rufem os tambores. Reinaldo Braga. Olá, Reinaldo. Bem-vindo ao nosso podcast para falar um pouquinho da sua história. E aqui, enquanto eu estava nos bastidores, gente, a gente já começou a falar sobre a história dele. E olha, ele tem tanta história para contar que eu acho que um podcast não vai dar, hein? Será? Será que dá uma hora? Então, o Reinaldo, deixa eu fazer um esbocinho aqui para vocês. Ele é engenheiro eletrônico, carreira em vendas na área de tecnologia da informação, diretor de vendas para a América Latina na empresa Ecovadis, né? Uhum. Falei direito? Falou. Líder global em avaliações de sustentabilidade para empresas, DJ e líder do CRIO? É, do nosso grupo, do Tecnorama, um grupo de Sério? DJs. Isso, de Tecno. Motociclista e maçom da grande loja do estado de São Paulo. É isso aí. Mas eu sei que tem mais coisa, que não está aqui, né? E além disso, você tem uma paixão, qual que é? Além do DJ? A minha paixão? Eu tenho várias paixões. Motociclismo. Que eu já estou sabendo. E nós vamos entrar nesse assunto. Eu vou fazer uma pergunta, assim, básica, né? Que eu sempre faço no começo. Quem é o Reinaldo? Bom, o Reinaldo, Reinaldo Braga, eu sou um cara que eu tenho eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu sempre fui uma pessoa, assim, que com muita inquietude. Eu gosto além de trabalhar, eu gosto de música eletrônica, e aí eu também gosto de motociclismo, eu gosto de viagens, eu gosto de um monte de coisa. Maçonaria, tem bastante coisa aí que a gente pode falar que eu gosto de fazer, assim. Cada hora eu faço uma coisa diferente, eu gosto de fases, então sempre estou me transformando. Acho que o ser humano tem sempre que procurar se transformar, né? Isso. E você, assim, tem filhos? Tenho um casal de filhos, né? Eu tenho 2 filhos também engenheiros. Quer dizer, meu filho está quase engenheiro. Minha filha é engenheira, trabalha na XP, Gabriele, tem 23 anos. Eu tenho o Christian, que tem 21 anos, ele faz engenharia na USP, também eletrônica, também seguiu o pai. E, quer dizer, pai agora de filhos já quase adultos, né? Então já estou tranquilo para poder tocar minha vida e me divertir. Para poder curtir o que você gosta, né? Exatamente. Tem a fase que a gente fica lá cuidando
das crianças e a fase que a gente pode pegar e curtir, né? Isso. Mas não curte muito, né? Você fica com o pensamento neles ainda, né? Que eu percebi, você é um paizão, assim, bem presente. Quem tem filho é aquilo, né? A gente tem que estar sempre cuidando, tem que estar sempre próximo, né? E não tem jeito. Depois que você tem filho, você nunca mais dorme tranquilo, É né? verdade. É verdade. Me fala uma coisa, Reinaldo. Você começou como engenheiro. Isso. Comecei como engenheiro, mas eu sempre tive essa facilidade de comunicação e aí eu acabei indo para a área de vendas. Certo. Então, na área de vendas de software, né? Então, eu trabalhei em grandes empresas, na Oracle. Muito jovem, eu fui transferido do Brasil para trabalhar na Alemanha. Eu trabalhava numa empresa alemã chamada Kausais, aquela que faz óculos, faz microscópios. Eu fui para lá. Aí fiquei lá durante 1 ano. E lá na Alemanha, né, eu ficava sozinho, sempre embaixo de neve, são 9 meses de neve. E lá eu aprendi a tocar. Eu frequentava lá uma balada que tinha lá e eu também não falava alemão, só falava inglês. E aí conheci lá um pessoal que eram uns italianos e ali eu comecei a aprender a tocar. Então, e aí nessa carreira eu comecei a virar na área de vendas e aí fui me desenvolvendo. Né, e foi na Alemanha, então, que você descobriu essa paixão pelo DJ? Foi lá na Pela Alemanha. música. De primeiro ficar olhando os outros tocarem, aí um dia pedi para aprender, aí fui aprendendo, mas sempre gostei de música eletrônica, isso aí desde novinho. Desde novinho, eu sempre gostei da música eletrônica. Eu nunca fui o cara do rock and roll, eu sempre fui o cara da música eletrônica. Então, mas assim, eu queria entender um pouquinho mais. Quando você fez engenharia, você se espelhou em alguém? Isso veio... Eu sempre estou fazendo essa pergunta, porque eu digo muito para as pessoas que, às vezes, a nossa profissão ela está na infância. De algo que nós gostamos na infância, né? Então, eu queria entender um pouquinho onde veio essa paixão? De onde nasceu essa paixão pela engenharia? Na verdade, foi assim, né? Eu desde de pequeno, né? Desde criança, eu sempre gostava de desmontar e montar as coisas. E aí eu tinha essa mania de pegar as coisas que quebravam e tentar ver como funcionava. E aí eu comecei a estudar, meu pai na época me ajudou. Eu formei técnico antes, então trabalhei anos como técnico. E aí depois é que eu fui estudar engenharia, quando eu já tinha um salário já. E eu tive uma sorte que meu pai me fez estudar inglês. Então eu tinha sempre essa facilidade, né? Que eu chegava e falava inglês fluente, e aí sempre tinha aquela vaga em multinacional. E aí você conseguia ter um salário mais alto, depois fui estudar com o tempo. Mas sempre trabalhando de técnico, consertando as coisas, que depois, com o passar do tempo, eu acabei indo para a área de vendas. Né? Eu já era engenheiro e aí fui subindo. Isso é sensacional, né? Você fala do inglês. Eu, por exemplo, quando eu não tive acesso ao inglês na infância, eu falo que isso é super importante. Minha filha é professora de inglês. E eu vejo muito isso com ela, né? Quando você tem mais acesso ao inglês, desde a infância, você pega isso com mais facilidade e não vira um monstro, né? Um bicho de 7 cabeças. Para mim, o inglês virou um bicho de 7 cabeças, porque parece que eu nunca vou aprender a falar inglês na vida, né? Eu pego tenho facilidade de ouvir o italiano, tal, que é mais, eu acho que é mais fácil próximo, até, mais próximo. Mas o inglês tem essa certa dificuldade. E isso é interessante, né? Porque você, profissionalmente, você deslanchou porque você também tinha já essa facilidade desde a... o inglês porque o que acontece, né? Meu pai, ele morou muitos anos nos Estados Unidos, serviu o exército americano na época do Vietnã. Então, quando ele veio para o Brasil, ele conheceu a minha mãe. Então, ele sempre falou inglês, que era um diferencial dele falar inglês. Então, ele sempre forçou que a gente falasse inglês. Meu pai tem um inglês perfeito, igual de um norte-americano, não tem sotaque. Tanto que, quando tem um visitante que a gente se encontra, eles falam, você morou em Nova York? Tipo, você é de lá? Meu pai, não, eu sou brasileiro aqui, morou aí anos lá nos Estados Unidos. E aí ele sempre forçou a gente. Então, desde pequeno, desde 11 anos, eu lutava para não ir. E depois eu fui aprendendo. E aí eu terminei de estudar, já tinha uns 15 anos. Depois você vai aprendendo, né, a linguagem técnica, né? Que uma coisa é você conversar de assuntos... Uma viagem, outra coisa é equipamento técnico. Então, cada segmento você fala um inglês, tem as palavras, e muda os termos, muito, né? Muda demais. Dependendo de região para região. Muda muito. Muda muito. É que eles dizem que o inglês é mais fácil do que o português. Mas eu não consigo ver essa facilidade não, viu, Reinaldo? O vocabulário é mais curto, né? Tem menos palavras com mais significado. O português, ele tem uma palavra para cada significado. Então, às vezes, você, conforme a entonação, a frase, o que você está querendo dizer é uma coisa ou não a outra. Tem até um programa aí de uma americana que ela faz, ela fala até em português, que ela fala que a língua portuguesa que ela não entende.
que a língua portuguesa ela tem uma palavra para o feminino e para o masculino, mas que ela significa a mesma coisa, que ela não consegue entender isso. Justamente porque nos Estados Unidos você fala uma palavra, você pode estar falando uma coisa, ele, ela. É interessante isso daí. Você vai aprendendo, né? Me fala uma coisa, depois de você sair da engenharia, você foi fazer o quê da vida? Não, na verdade, assim... Ou você continua? Eu trabalhei com engenharia, né? Aí eu fui trabalhar em vendas. Sempre trabalhei em vendas de software. Ah, então sempre foi venda. Isso. Aí, uma época, eu decidi ser empresário, né? A gente estava naquela onda dos Velozes e Furiosos, daquele filme. E aí eu gostava daqueles carros, né? E aí eu acabei montando uma revista de carros tuning, chamava Autosonho Tuning. E eu fiquei nessa revista durante 4 anos. Foi um negócio próprio, assim, muito legal. Fazia evento, que eu gosto, né? De eventos, de pessoas. Então, foi uma época, assim, muito boa. Eu viajei bastante. Fiz 4 anos de férias em Las Vegas, lá fotografando os carros. Nossa, sensacional. Programa de televisão, todos que você pode imaginar, e a gente participava. Ia de carro até Buenos Aires, fazia encontros, eventos, campeonatos de som. Então, eu fiquei durante 4, 5 anos focado nesse segmento aí. Sensacional. E você vê que o Reinaldo, né, ele gosta de coisas onde ele possa viver as emoções, né? Sempre viajando, né? Canceriano, né? Canceriano tem essa característica. Sempre viajando, sempre conhecendo pessoas, lugares novos. Conexão com as pessoas, isso é importantíssimo, né? É porque eu não gosto da rotina, né? E vendas te dá esse caminho, né? Que Essa cada dia flexibilidade, né? você fala com uma pessoa diferente. Então, eu trabalho em casa, a gente todo mundo trabalha em home office, né? Então, eu também fico o dia inteiro fazendo call, microfone, olhando a câmera. Então, um dia eu falo com o México, daqui a pouco eu viro, estou na Colômbia, Brasil. É uma loucura, assim. Então, você vai virando a chave. Uma hora você está falando português, outra está falando espanhol. Isso outra é tá falando sensacional, inglês. né? Durante o Porque dia. uma que você trabalha essa mente aí, está sempre trabalhando, Sim. e sempre em conexão com pessoas diferentes, línguas diferentes, Sim. né? E você já foi para que lugar, assim, que eu já estou sabendo umas histórias aqui, das suas viagens. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho dessas viagens. Viagem já... Para onde você já foi? Tá. O que você trouxe de aprendizado desses lugares que você já foi? A minha vida é feita de fases, né? Então, tive fases, por exemplo, na Europa. Aí eu conheci bastante países na Europa. Eu gosto, assim, com muita profundidade. Eu trabalhei em Portugal, né? Então, trabalhei em uma empresa. Então, fiquei lá em Portugal. Conheço a Alemanha muito bem, né? Porque eu acabei morando lá. Suíça, o Par da Itália, Veneza, França, conheço bem. Bélgica, Áustria, vários países. Aí depois, eles geralmente acompanham meus empregos. Então, quando eu estou numa empresa europeia, eu tendo, porque a gente, cada praticamente 4 meses, eu tenho que ir para lá fazer reunião de vendas. E agora, aí depois eu fiquei em empresa americana, então eu ia para os Estados Unidos. Os Estados Unidos eu fui acho que umas 60 vezes. Eu conheço umas 40 grandes cidades. Então, Las Vegas eu fui 5 vezes. Eu tenho esse negócio de ir e voltar. Nova York várias vezes. Mas eu digo assim, tem algum lugar que te cativou, que você pensou assim, tô indo embora, vou mudar? Ou não? Nunca chegou a pensar? Não, eu antes do meu casamento, eu fui para Miami, né? Então, meu sonho sempre foi morar em Miami. Eu gosto de Miami, porque ela tem muito brasileiro, né? Tem praia. Então, ali, na verdade, Miami é como se fosse, assim, uma América Latina dentro dos Estados Unidos. Sim. Então, ali é um lugar que eu moraria. Os outros lugares eu não moraria, porque eu não gosto do frio e da neve. Eu também não sou muito chegada, não. Pra mim, Eu não gosto do serve. calor. Mas Miami é fantástico. E a viagem, assim, eu sei que você gosta de moto. E qual foi a viagem mais longa que você fez? Mais longa que eu fiz foi o pessoal fala até que é loucura, eu fui de moto para o Atacama, agora em janeiro. Então, eu fui sozinho de moto. Sozinho? Foram 8.000 quilômetros uma viagem, de 17 dias, eu acho, 17 ou 18 dias. Viajando sozinho de moto, eu tenho uma Ducati, aí eu fui tocando daqui até lá. Atravessei a Cordilheira dos Andes, passei todos os apuros que você pode imaginar, 48 graus de calor, em menos 15 na Cordilheira. Nossa. Fiquei sem gasolina na Cordilheira dos Andes, quase bati lá nas lhamas que ficam atravessando a estrada. Foi uma aventura mesmo, né? É uma aventura. Ali eu vou te falar que ali você faz até uma conexão com Deus ali, porque você pega estradas e você está sozinho. Então, passei apuros que ali me fizeram refletir, assim, até a existência da gente, né? A evolução espiritual. Porque é a hora que você está realmente no desespero, que você está sozinho, que aconteceu comigo nessa viagem, e aí você pensa em Deus e você pede proteção. E ali, naquela hora, você sente, fala,
tô salvo e foi alguma coisa que intercedeu aqui, uma força, né? Eu falo assim, né? Que às vezes as pessoas... Eu tinha um sobrinho que ele não acreditava em Deus. Aí eu perguntava para ele assim, tá, mas eu tinha uns 16 anos. Aí ele falava assim para mim, eu não acredito em Deus. Eu falei, tá, você é ateu, você não acredita. Quando o avião estiver caindo, você vai pedir para quem ali? Porque todo mundo pede socorro para alguém, Sim. né? Para quem que você vai pedir? E depois, com o passar dos anos, ele acabou acreditando numa força, né, maior. Eu acho que todo mundo acredita, né? Sim. Independente do Deus que seja, acredita numa força maior. E eu acho que essas viagens, eu falo que quando eu pego a estrada, meu pensamento, ele voa. E eu vou percorrendo por vários processos da minha vida, sabe, anterior. E eu vou refletindo na vida, é como você falou, na existência tal. E essa sensação, as pessoas dizem muito que viajar de moto traz a sensação de liberdade, né? Uma liberdade profunda, assim, né? Sim. E traz, eu acho que essa conexão, como você falou, de você sair sem rumo. Além da liberdade, ela te dá uma autonomia sobre a sua vida, né? De falar assim, Sim. comigo mesmo, né? Tem essa coisa, essa conexão com você mesmo. De você se gostar de estar com você também, né? Isso é importante. Porque o que acontece é assim, quando você está fazendo esse tipo de viagem, né, que são viagens longas, então eu gosto de fazer assim, sem destino, né, como eu digo. Eu tenho um objetivo e aí eu vou falando, agora eu vou sei lá, vou rodando até a hora que eu estou cansado, a hora que eu estou cansado eu olho a cidade mais próxima, aí eu entro, escolho o hotel e eu durmo. Eu vou fazendo assim que aí eu durmo, acordo, conheço pessoas e continuo seguindo. E quando você está realmente sozinho, é o que você falou, você tem na moto você tem aquela conexão natureza, aventura, perigo, entendeu? Perrengues, né? Que você tem no carro, você está no ar-condicionado, na moto você está debaixo de calor, aí tempestade, é chuva, é gelo, numa viagem dessa. Então você acaba refletindo até o porquê que você está ali, como você chegou ali, né? Que tudo tem um destino, que tudo está traçado. E a superação total, né? Uma superação. A cada dia é uma superação. Porque você tem que ter muita energia, porque é um dia após o outro. Então, você chega assim, morto, cansado, destruído num hotel. Cada hotel é de um jeito, né? E não é a sua casa, então você nunca dorme 100% como você poderia. No outro dia você acorda cansado, mas você fala, não, mas eu tenho que continuar. Aí você monta, aí às vezes você está desanimado, aí você para num posto, você conhece um outro motoqueiro, às vezes você para na estrada, tem uma pessoa pedindo ajuda, um carro quebrado, você ajuda, então aquilo te dá uma satisfação, uma premiação, assim, que você sente, você fez algo de bom. É muito interessante isso daí. Você tem uma muito alma legal. aventureira, né, Reinaldo? Bem aventureira, assim. Eu gosto. Eu acho que ele nasceu para se aventurar. Se você aprisionar, ele morre, né? Eu acho que sempre tive um problema com tarefas repetitivas, né? Então, aquela rotina de acordo, eu faço isso, faço aquilo, para mim sempre foi muito difícil. E aí, por isso que eu até decidi essa fase, escolher a carreira de vendas, que é uma fase que... Hoje eu estou aqui, que hoje a gente não viaja tanto, mas assim, hoje eu estou aqui, agora atendendo o cliente do Rio de Janeiro, eu pego avião, estou no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, eu vou até Recife. Recife, eu volto para Brasília. Fico 2 dias em Brasília, aí eu volto. Tem gente que não se acostuma com isso, eu acho isso uma loucura, mas eu gosto dessa Você sabe que o meu pai, foi vendedor, meu irmão é vendedor, meu outro irmão é da área tecnológica, né? Ele tem uma empresa. Mas é engraçado isso, porque a vendas, ela é aquela coisa da conexão real com as pessoas, mas de você também saber levar aquilo, né? De um jeito, de uma profundidade que você vai convencer o outro a comprar. Porque todo mundo fala, eu sou vendedor, mas nem todo mundo é vendedor e sabe vender, né? Você tem que ter todo um, né? Eu acredito que assim, né? Você vender é a arte de encantar pessoas, Exato. né? Porque pessoas compram de pessoas. Então, primeiro, principalmente na nossa cultura, né? Na cultura latina, primeiro você estabelece uma conexão com a pessoa. Depois você vai vender. Né? Então, primeiro a gente faz essa conexão com a pessoa, aí depois você vai falar do produto, para que serve, o benefício, quais as vantagens. Então, você também tem que ter o domínio técnico daquele produto que você está falando, né? Porque acima de tudo, né? Senão fica muito superficial, mas você tem que ser capaz de encantar a pessoa e estabelecer uma conexão. Esse é o grande segredo de vendas. Quando você cria uma conexão, porque o que acontece, né? As pessoas às vezes não entendem o processo. O processo é sempre emocional. Então, por mais que você tenha razão, no final das contas, a gente compra um carro ou outro, e às vezes aquele pequeno detalhe daquele vendedor que te deu um café, que falou, senta no carro, você fala, eu vou comprar dele. E às vezes o outro é melhor. Então, isso cria uma conexão
no cérebro da gente, né? Então, a Sim. gente tem a parte de razão, a parte emocional. E a parte emocional domina a razão. Muita Sim. gente não sabe disso. E você nunca pensou em trabalhar nisso, dando assessoria para outras pessoas em vendas, sendo um coach de vendas? Não, é que isso é uma condição normal da carreira, né? A gente Sim. faz, conforme você vai crescendo na carreira, você acaba sempre pegando as outras pessoas e ensinando essas pessoas, E dando né? isso Fazendo como... coach. Antigamente, você tinha um estilo que era punitivo, né? Se Sim. você não vender, coisas terríveis podem acontecer. Verdade. E eu sempre fui do outro lado, que naquela época já era uma coisa, não era tão bem vista, que era enaltecer o lado positivo da pessoa. Não, você vai conseguir, vamos trabalhar nisso, vamos trabalhar Sim. aquilo. Né? A pessoa só era, na verdade, era muito difícil a pessoa não ter sucesso, porque quando você dá incentivos, né, positivos, É a o pessoa principal, né? levanta, a pessoa consegue fazer acontecer. Quando você bate, você deprime. Eu sou E é desse terrível. segmento. Eu acho que na vida a gente tem que incentivar as pessoas a crescerem, mostrar para elas que elas são capazes de fazer Sim. aquilo. Porque todo mundo é capaz de fazer tudo, né? Na Sim. verdade. É só treinar que a pessoa vai Sim. chegar lá. Mas é o que você falou, é verdade. Chegou-se um momento onde os profissionais eles estão sendo bombardeados, não assim, porque tem que fazer, porque tem que ser assim, porque você tem que produzir, porque você tem que... Mas esquecem de elogiar ou de chamar e falar assim, deixa eu ver o trabalho que você está fazendo, deixa eu te ouvir. Uhum. Traz o profissional mais para você, né? Deixa eu te ouvir, Sim. deixa eu ver o que você está produzindo, como que está sendo feito. Eu acho que essa conexão ela é super importante para ambas as partes, né? Para o cara que está ali atrás, né? O dono da empresa e para o empregado, né? O grande segredo é você extrair aquilo que a pessoa tem de melhor Sim. e incentivar aquilo. Que todas as pessoas são diferentes, então cada um tem um ponto forte. Tem. Então, o grande segredo de quando a gente vai ficando mais velho é de você conseguir identificar aquelas pequenas nuances, né, que fazem uma pessoa diferente da outra e trabalhar aquilo. Então, e aí colocar a pessoa certa no lugar certo. Essa é a grande, digamos assim, o pulo do gato, né? Que um empresário de sucesso tem essa capacidade de achar a pessoa certa no lugar certo e encaixar. Gerenciar e as coisas isso, né? Uhum. Porque muitas vezes a pessoa é cobrada, mas a pessoa não teve aquela sensibilidade de olhar se ela serve para aquilo mesmo, né? Ou dar outras oportunidades, né? Exato, porque às vezes o cara Colocar faz no uma... lugar certo, a né? pessoa faz uma carreira numa área e às vezes se o líder não tiver essa visão, você não consegue encaixar numa área que ela podia produzir 3, 4 vezes melhor. Então, por exemplo, eu agradeço hoje essa oportunidade que eu tive em vendas, porque na época eu era um engenheiro de consertar os equipamentos, e aí um dia um chefe meu, ele olhou para mim e falou, cara, você está na função errada, você vai trabalhar com vendas. Mas eu não entendo nada de vendas, eu nunca vendi, eu não sei trabalhar com meta, pressão, resultado. Não, você vai trabalhar com vendas. E aí eu comecei a trabalhar, e a pessoa foi me incentivando, e eu estou até hoje. É muito Mas louco você vê que isso, sensacional, né? Quando a pessoa tem esse olhar, né? De entender. Ele me viu e falou, você vai aqui, e aí eu... Isso é muito legal, né? De você ter essa... Porque às vezes você fica numa empresa o resto da vida, e às vezes você não encontra uma pessoa que pudesse fazer isso por você, e de repente dá uma guinada na sua vida. Isso aconteceu com meu marido também. Meu marido, ele começou na Suzano, papel e celulose. Eu falo que ele tem que contar essa história, porque é muito doido isso. Meu marido veio de uma família muito humilde, muito mesmo. E aí ele começou a trabalhar como office boy na Suzano. Uhum. E aí um dia chegaram para ele e falaram, Marco, você não quer mudar lá para o administrativo, tal? Eu quero te colocar no administrativo para ajudar nas vendas mais internas. Lançamento, pedido, essas coisas. Sim. Depois desse processo, começaram a ver que ele tinha, porque ele ia lá e ensinava as outras pessoas que estavam em volta. O Marco sempre foi assim, de querer trazer, ensinar, orientar, né? E aí eles viram que ele tinha aptidão para vendas. Aí começaram, não, você agora vai virar vendedor da Suzano. Nós vamos te pagar um fixo X e você vai ser para fazer venda na rua. Então, a paixão do Marco era a rua. Ele sempre gostou também dessa liberdade. Já teve moto também. Antes de eu chegar, né, querido? Antes de eu chegar. Porque aí eu cheguei com 2 filhos, ele também tinha 2 filhos do primeiro casamento, é o segundo casamento. Então, aí ele olhou para a moto e ele falou assim, agora é hora de parar. Mas ele não tem essa alma aventureira como você. Senão ele não tinha parado também, né? Mas é engraçado isso, porque se não tivesse uma pessoa que tivesse olhado para ele naquele momento, ou se de repente ele chegasse num certo ponto da profissão e falasse assim, poxa, eu sou office boy, eu vou para outro serviço, eu não vou persistir nisso, entendeu? Pensando lá na frente, né? Tô aqui, mas eu vou conseguir
Tem objetivo, ter o né? objetivo de ficar ali, de crescer ali dentro, né? Então, as pessoas também desistem fácil, né? Muitas vezes. E As poderiam, pessoas, né? elas desistem porque muitas vezes ela cai naquela rotina e ela sente que aquilo não está completando, mas ela também não tem alguém que ajude a falar, olha, que tal você tentar aqui? Então, muitas vezes, essa é a grande vantagem das empresas, de você ter um bom líder, dele saber orquestrar, né, as pessoas e colocar no lugar certo. No lugar que elas precisam Às vezes isso estar, não né? acontece, às vezes acontece. Mas eu como acredito no grande arquiteto do universo, para a gente falar disso, eu acredito que ele sempre ajuda que a gente tenha o caminho certo, né? Eu acho que sempre, viu? Tá dando sempre uma pitada assim. É que às vezes a gente não quer enxergar, né? Porque ele vem bem perto e fala assim, querido, ó, eu vou te mostrar o caminho, é por aqui. Às vezes tem aquela, né, a intuição, a sensação de eu preciso ir por ali. Mas às vezes a gente ignora essa sensação. E essa sensação, eu acredito muito que é Deus, a espiritualidade guiando a gente, né? Para esse processo. Sim. É que nem quando a gente é pequeno, né? A gente é criança, ou às vezes adolescente, que o pai e a mãe falam, não faça isso. Aí você fala, eu vou fazer. Aí você ia lá e quebra a cara. Ou às vezes você sentia, falar, acho que não sei, pô, tá chovendo, eu tô sem gasolina na moto, é melhor não sair. Não, vou dar um jeito, vou sair. Aí eu saio e caio de moto, sabe? São os avisos, né? Rouba a moto, sabe? Essas coisas. Aí você fala, hoje já, digamos assim, eu sou bem mais... Eu sou muito assim ligado nos sinais. Então, quando eu percebo que eu tento fazer uma coisa, dê errado, aí eu falo, não, eu já paro, eu tiro o pé. Hoje eu já não avanço. Porque eu sei que algo vai acontecer. Hoje você é um aventureiro, mas vamos sentir as sensações e os recados do universo. Sim. Sempre visando a segurança, né? Vai ficando mais velho, você vai ficando mais preparado. O que não pode é deixar o medo vir, né? Porque eu falo pro meu marido, muitas vezes aparece algo novo, ele já tá numa fase assim, Luciana, não vamos encarar isso não, porque isso... Eu falei, Marco, negócio, meu pai dizia isso, negócio já é um risco por si só. Sim. Então, a gente tem que arriscar. Pode ser que você perca ou não, mas se você deixar de acreditar e de arriscar também por medo, porque a gente vai ficando medroso, né? Eu acho que quando a gente vai amadurecendo, ficando mais velho, você vai querendo diminuir os riscos, né? Você fica mais cômodo, né? Você fica com uma segurança. Exato. Que aí você fala, não tô afim de arriscar, fazer isso ou fazer aquilo. Eu já engraçado. tenho esse outro lado, eu já sou um cara assim que arrisco. Eu tenho essa... Claro, ainda você tem essa... Sim. Eu tenho essa... Arriscar com esse segurança, start. né? É claro que a gente tem uma experiência de vida, graças a Deus, mas você arrisca com mais segurança, né? Até porque eu quero me arrepender daquilo que eu fiz, do que eu não fiz, né? Ou seja, quando eu não faço uma coisa, eu me arrependo. Né? Que nem eu fui para Atacama e eu pensei, por que eu não fiz essa viagem há 20 anos antes, quando eu já era magro, né? Eu tinha um pique a mais. Mas naquela época eu tinha medo. Você vê que coisa? Eu tinha medo. Não, moto é loucura, tal. Eu fui para Buenos Aires de carro várias vezes, né? Toda viagem também não chega nunca. Mas aí eu falei, não, eu vou de moto. E aí eu encasquetei isso na minha cabeça, comecei a ver uns vídeos no YouTube, eu também adoro um podcast. Aí eu falei, eu vou. Mas a hora que você vai, aí as pessoas não falam dos detalhes, né? Eu tô aqui, nossa, lugar maravilhoso, mas esse cara tá ali, tipo, 52 graus, derretendo, entendeu? Eles não contam as dificuldades, só as alegrias, só as né? alegrias, entendeu? É verdade, quando você vai assistir os programas aí sempre é perfeito. É tudo perfeito. Eu vou chamar um intervalo aqui agora pra gente tomar um cafezinho e nós já voltamos. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. E que, sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Seja consciente e evite os acidentes. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. Chegou, chegou, chegou. Chegou conquistando o seu coração. Quando bater a fome, o app tá na mão. Sem essa de demora, clicou, pediu, tocou. Bora atender que o Habib já chegou. Oh, 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 chegou Habib's. Oh, 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 chegou. A fome não espera, isso você já sabe. E no app tem
Que tal uma bibi esfirra de carne, queijo ou frango? Bora atender que o motoca tá chegando. Chegou, chegou. Oh, 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 oh. Chegou Habib's. Oh, oh, oh. Habib chegou. Oh, oh, oh. Chegou Habib's. Oh, oh, oh. Habib chegou. Voltamos. Então, mudando de alho para bugalho aqui, Uhum. eu sei que você faz parte da maçonaria. Faço, Faz, né? faço. Me conta um pouquinho disso aí. Você, desde o seu pai, não? Foi depois isso? Não. Na verdade, a maçonaria é um sonho que eu sempre tive, né? Eu sempre me interessei. Eu gosto muito de história antiga, né? Da parte de filosofia. Você vê, mesmo tendo essa parte técnica, eu sempre gostei dessa parte. E aí eu sempre me interessei pela maçonaria. Então, durante a minha vida, eu conheci pessoas, né? Que eram da maçonaria. Só que eu tentei, quando meus filhos eram pequenos, eu não conseguia entrar. Porque a maçonaria ela é muito ligada à família, né? Sim. Então, se a mulher ou a mãe ela for contra a maçonaria automaticamente você acaba não entrando, porque não dá para a pessoa ser maçom e a esposa não gostar, Entendi. entendeu? Não Então eu não sabia. consegui. Aí tentei várias vezes até que eu consegui entrar na maçonaria, porque aí eu me aproveitei que eu estava, inclusive, separado, porque aí eu teria entrevista, né, que a gente chama de irmão terrível, ele vai entrevistar na sua casa a esposa. O que você acha da maçonaria? O que você pensa? Eu não gosto. Não, acho legal, tal. Então, se achar legal, aí... Porque entrar na maçonaria você tem que ser convidado, né? Então, isso sim. a gente faz, assim, uma sindicância muito grande na pessoa, não pode ter problema na justiça. Por exemplo, um pai que não paga pensão jamais entra na maçonaria. Você tem toda a Sim. parte, né, de ética, da sua ficha mesmo, né? Como depois a parte que entra, aí sim, se você é casado, a sua esposa, ou se, por exemplo, se ela mora você e sua mãe, você tem que ter um acordo para que você possa frequentar, porque ela depende de você ter uma frequência, né? Então, você tem que ter aquele... Sim, então, por exemplo, eu toda segunda-feira eu tô na maçonaria, né? E a maçonaria, você, na verdade, você é convidado, às vezes, por uma pessoa que você não conhece. A pessoa conversa com você, começa a conversar, aí gosta de você, um dia ele chega e faz o convite para você. Entendi. Mas você é estudado antes, muito antes. Porque na maçonaria é mais ou menos assim, né? Quando você nasce, você tem seus irmãos. Sim. E muitas vezes, né, irmão ou irmã, às vezes você não se dá com o irmão seu. Você é irmão, mas Não não bate o santo, não é amigo. Já outro é o seu melhor amigo, está sempre com você. E na maçonaria tem aquele conceito que você escolhe quem vai ser seu irmão. Então, quando você entra na loja, você conhece lá as outras pessoas da sua loja, né? Que seria um grupo, né, da maçonaria. E aí eles todos têm que dar ok. Então, se tiver um que falar, não Então é bem criterioso. é bem criterioso para justamente você entender. Porque muita gente, né, a maçonaria ela evita das pessoas que entram na maçonaria para receber vantagem da maçonaria. Para obter da maçonaria. Porque eu sei que a maçonaria são irmãos mesmo, todos se ajudam, né? São uns pelos outros, né? São pelos outros, né? Porque o que acontece é que na maçonaria, quando a pessoa entra na maçonaria, ele tem que estar disposto a ele contribuir com a maçonaria, né? A maçonaria não é uma sociedade secreta como muita gente acha. As pessoas já é uma sociedade secreta do capiroto, né? Não, as pessoas tendem a falar... A maçonaria, na verdade, é uma sociedade discreta, né? Que tem estudos filosóficos, tem como conceito a fraternidade, né? As pessoas se ajudarem, não só os irmãos, né? Mas ajudar a sociedade. E o que a gente fala é que a gente estimula, né, as virtudes das pessoas e o objetivo da maçonaria é colocar masmorras nos vícios, né? Que seria a parte, por exemplo, de arrogância e outras coisas. Então, você tem que se despir, né, não dos bens materiais, mas daquelas coisas que a gente chama, né, que não ajudam a contribuir com a sociedade. Que seria os um lado... pecados capitais. os pecados, a inveja, a ambição, a ganância, a arrogância. Então, são características da pessoa que a maçonaria ela não aceita, porque, na verdade, todos têm que ter naquela mesma vibração para... Então, ela transforma num ser humano melhor. A busca da maçonaria, primeira coisa, você tem que acreditar em Deus. Sim. Então, na maçonaria, não importa a sua religião,
Importa que você acredite em Deus. Deus nós chamamos de o grande arquiteto do universo, Sim. que é que fez fez eu, você, fez o universo, Sim. o planeta, né? Então a pessoa tem que acreditar. Então dentro da minha loja, por exemplo, você tem evangélico, você tem budista, você Sério? tem bispo de igreja, É que a evangélica, maçonaria ela não é uma religião. umbanda, candomblé. Ela é uma filosofia. Na verdade, a maçonaria ela é uma fraternidade, né, que tem estudos filosóficos. Todos são tementes ao grande arquiteto do universo, a Deus. Sim. Para mim é Deus, para ela é Maomé, para você Cada um é é- Buda. Não importa a Sim. sua religião, você tem que acreditar em Deus, entendeu? Essa é a base da maçonaria, né? Então, a maçonaria ela sempre trabalha não só a evolução da pessoa, né, filosófica do ser humano, ela busca o autoconhecimento, e também na sociedade. Então, a gente acredita que cada irmão maçom contribui para influenciar a sociedade para que a sociedade seja melhor, mais humana, ajude mais as pessoas e assim por diante. Isso é sensacional, né? Isso é uma filosofia da maçonaria. Agora, o resto que falam, rituais, É isso que daí... não tem jeito, né, Reinaldo? Vamos e venhamos. Todo mundo vai falar. Quem não é a favor da evangélica vai falar que eles Sim. dominam as pessoas para tirar proveito. Sim, Aí vai falar do espiritismo, porque é macumbeiro, porque faz não sei o quê. Isso. Eles pegam uma linha só, né? Vamos supor, o espiritismo ele tem um leque variável de outras religiões dentro ou filosofias. E aí o que acontece? As pessoas julgam demais sem conhecer, né? Então, primeiro a gente precisa conhecer, conversar Sim. com quem conhece e é capaz ainda de conversar com você e falar, isso aí é tudo babatela, isso aí é tudo mentira. Né? porque essa perseguição da maçonaria, ela vem das épocas medievais, né? Então, na verdade, foi o Filipe, né, que era o Belo, que era o rei da França, ele tinha colocado um papa do Vaticano. E os maçons, na época, não eram maçons, né, que eram os antigos templários. Lembra dos cavaleiros? Sim, sim. Que foi o exército do papa que foi lá para retomar Jerusalém. Então, eles voltaram muito ricos. E houve, né, até tem os filmes do Templários, para quem quiser ver. Ali tem o Já Jacques de assisti, Molay, né? isso, né? Então, o que acontece? Na verdade, a França estava endividada com os templários e queria o dinheiro dos templários. E o Papa, então, começou a exterminar os templários. E aí ele pegava o ouro dos templários, os castelos, né, as terras, e assim que Sim. foi. E como eles ficaram pobres, eles tinham, né, o que conta a história, na época eles tinham habilidades que eles aprenderam na época com os árabes, que eram os melhores construtores. Até então, se você vê os castelos, Sim. aqueles castelos brutos de pedra, né, não tem uma arquitetura. E aí eles não tinham o que fazer, eles começaram a trabalhar como pedreiros, né, construtores. E esses pedreiros, por sua vez, eles eram os únicos na época medieval que tinham livre acesso pela Europa, entendeu? Então, Entendi. senão você nascia ali naquele feudo, né, na época, né? E aí você crescia, tinha os filhos, morria, ia para a guerra, e assim era. E os pedreiros, eles viajavam, né? Por isso que pedreiro em francês é maçom, né? Então, maçom na verdade são pedreiros. E eles tinham eles eram artesãos, pedreiros, então eles construíam igrejas, né? As igrejas góticas foram eles que criaram, faziam os vitrais, e eles se agrupavam, que a gente chamava de guildas, que na verdade guildas é como se fosse uma associação, né? E eles moravam em alojamentos, né? Que em inglês é lodge, que depois acabou Nossa. virando lojas, né? E é sensacional essa Isso. história. E né? aí eles qual que era o problema? Que eles eram perseguidos. Então eles passaram a se identificar por sinais, por palavras e por toques, para que eles pudessem se identificar e ao mesmo tempo só entre eles e não serem reconhecidos, entendeu? Então vem aí da Pra história. fugir dessa perseguição. Isso. E nessa época a maçonaria ela era operativa, né? Que a gente chama operária mesmo de construção. Sim, sim. E aí, com o passar do tempo, né, tem algumas correntes, mas que diz que aí os patrões começaram a participar, né, porque eles tinham trazido segredos antigos, né, lá dos egípcios, né, dos fenícios, dos tempos antigos, e aí eles começaram a trazer essas pessoas. E aí, com o passar do tempo, né, em 1717, foi criada a Grande Loja em Londres, que depois espalhou, né, ela começou a espalhar a maçonaria. Então, a gente teve participou da Revolução Americana, Revolução Francesa, Nossa. então eles eram muito envolvidos. Tem E depois, história, né? e a maçonaria, depois a moderna, que a gente chama, ela se transforma em especulativa. Ou seja, não é mais operária, de quebrar uma pedra Sim. e tal. Então, ela se transformou mais filosófica, né? E aí sim veio se desenvolvendo através do tempo, entendeu? Saindo daquela Sim. era para uma construção interna, né, Isso, no ser humano. Isso. E quem criou essa história toda, o maçom gosta do diabo e não sei o quê, foi a própria igreja para poder justificar a perseguição.
porque eles eram servos da igreja Sim. católica. E a Entendeu? igreja, ela criou isso, se a gente for entrar nesse mérito, né? Porque é muita coisa errada também, né? Falando Tudo, pra- exato, tem o bom e tem, então... tem uma balança, né? Sim, então, por exemplo, eu sou católico. Eu E também, fui eu criada sou, no isso, e eu catolicismo. sou maçom. Então, uma coisa, na verdade, na minha opinião, agrega a outra. Mas é que a concordo. maçonaria, algumas igrejas que são muito, digamos assim, rígidas, né? Elas acham que os maçons são muito livres demais, entendeu? Mas, na verdade, cada um segue uma religião. Isso é muito legal. Eu acho que o segredo, né, falando em religião de todas, ou filosofia, seja o que for, é você entender e respeitar a escolha do outro, Sim. né? Porque muitas vezes o que acontece, que eu vejo hoje em dia acontecendo, não sei se você já ouviu falar, chega um espírita ou um evangelho dentro da igreja católica, o padre já chegou a falar na missa que, que a pessoa não deveria Ali. estar ali. Então, eu falo que, qual que é o princípio de Deus? O que Sim. Jesus veio pregar na Terra? É o amor. Sim, Então, você não pode negar nunca as pessoas que estão à sua volta, né? Você tem que acolher sim. e edificar essa pessoa, ajudar essa pessoa a crescer, né? Essa é a base. E deixa eu te fazer outra pergunta. Esse negócio de DJ aí, você leva muito a sério esse negócio ou é só hobby mesmo? Não, eu já levei muito a sério, né? Eu já toquei muito em festa. Eu chegava a tocar 6, 7 vezes no final de semana, de sexta a domingo. Aí, exagerei um pouco, até acabou meu casamento na época, porque saía demais. Vida noturna. Porque, na verdade, as pessoas acham que você vai para se divertir, mas não é assim. Você chega, 15 minutos, e já tá para tocar. Aí você entra, toca, terminou, já tem outra, aí dali você tem uma festa que tá, sei lá, 100 quilômetros. Aí você pega o carro e vai até lá. Aí lá você tem que contar o tempo. Então, na verdade, você não se diverte. Você vai lá, toca como se fosse um trabalho, pega e sai. Uma coisa é festa, curtir festa, outra coisa é tocar. Mas esses trabalhos, né, que eu falo da noite, eu também gostava de cantar. E eu falo que o trabalho à noite, você fazer o trabalho à noite, tipo o cantor, o DJ e tal, a pessoa precisa ter muita sabedoria que vai estar com você para aceitar e lidar com essa situação, né? Sim. Porque se não tiver equilíbrio de entender que você gosta daquilo, que é a sua paixão, e que ela tem que deixar você livre para desempenhar isso, sem que isso gere um... Porque eu acho que o que é seu, Sim. né? A gente, quando vai amadurecendo, a gente vai entendendo isso, né? Que o que nasceu para ser seu vai ser seu. Então, não existe... Pode escorregar, às vezes, todo mundo erra, você vai deslizar, mas sempre está ali voltando, né? Sim. E você vai refletir nisso, nos seus erros, nos seus acertos e prosseguir. Mas é difícil encontrar mulher que aceite, viu? Porque eu tenho amigo músico que vive na noite e é uma guerra. É porque assim, né? Você está tocando para centenas, às vezes milhares de pessoas. E sempre tem alguém, a pessoa está bebendo, às vezes se empolga, entendeu? Então, às vezes, quando você termina de descer, você toca, que você desce, a pessoa quer te abraçar. Então, você tem que ser profissional. Então, eu sempre fui muito profissional, né? Até porque as pessoas que te contratam para tocar, elas estão de olho em você, na sua conduta, na sua né? conduta. Então, você chega, às vezes a pessoa te abraça, está emocionado lá, maravilha, obrigado, valeu, tchau, vê as costas e foi embora. Tem que ser profissional, você tem que saber botar uma distância, né? É que nem o fotógrafo, né? Tem que saber botar uma distância, Isso, né? tem que saber fazer uma distância. Nem um Abner. E a gente tem um grupo, né? Um grupo chamado Tecnorama. Tecnorama é um núcleo, que é um grupo de DJs, né? Que só tocam techno e são muito experientes, hein? Tocam há 20 anos. É tudo cara, assim, Nossa. muito profissional, que também viveu muito tempo em festa, só que chega uma hora que cansa. Porque você pega o carro, aí você vai lá no contratante, e às vezes você chega na porta de uma festa, a polícia fechou aquela festa, você não pode tocar, você vai lá no clube, acabou a força, não tem energia, E aí como você faz viajou. isso, Reinaldo? Você falando assim, que chegou numa festa, a polícia fechou a festa. Os caras te pagam porque você estava contratado. Eles pagam antes. Eles Pagam pagam antes. antes. Então você chega lá e toca. Entendi. Chegou lá, a festa está fechada, Aí o você prejuízo vira é as costas e vai deles. embora. Você vai num nightclub que você foi, tem um horário para você tocar, você tem que chegar no horário, aí você chega lá, por exemplo, sei lá, você está tocando, acabou a luz. Acabou a luz, acabou a festa. Aí você, tipo, pô, eu ia tocar. Se às vezes o cara é muito amigo, que você consegue encaixar num outro final de semana, você dá outra data para ele. Caso contrário, você, valeu, você perdeu, porque eu vim aqui. Né? Então o equipamento não Você está disponibilizou aquele horário para isso, né? E você ainda está tocando ou não? Hoje eu toco assim, às vezes fazem festa
E às vezes a gente toca entre nós. Então a gente faz um churrasco e aí faz um live pela internet. Tem um canal, né, no YouTube, do legal. Tecnorama, que a gente faz. Passa o canal, qual que é? Arroba? Tecnorama TV. Tecnorama de Tecno, né? Tecnorama Certo. TV. Então lá aparecem vários amigos meus tocando, às vezes em festa, às vezes fazendo live, transmite Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. A gente faz muito disso daí. E eu produzo música eletrônica também. Tenho um estúdio em que casa. bacana. Teve uma época da minha vida, eu cheguei a lançar uns 100 e poucos CDs. Nossa, Fui várias vezes. A melhor música do mundo em segmentos, assim, que você lança a que música. bacana. Eu sempre gostei disso. Eu Quem tô parado gosta- de tocar, mas agora eu vou voltar, que agora eu tô com a Ana, eu vou voltar. Ela Agora gosta. a Ana deixa. Ó, Porque gente, tem mulher que puxamos não aqui. gosta, tem mulher que não gosta. Aí me conta uma coisa, quanto tempo você estava separado? Eu estava separado desde março de 2021. Me separei em março de 2021. Aí isso. depois o seu coração ficou livre até hoje. Depois eu fiquei livre até 30 de dezembro, né, 2022. Que aí veio a Ana, né? Eu conheci A Ana tá aqui, gente, do nosso lado aqui, ó. Vem aqui, Ana. Ela tá tão longe aqui de mim, ó, que ela tá com medo. Ela tá com medo de fazer alguma pergunta para ela. Aí vocês começaram a se relacionar. Sim. E eu comecei a perceber, porque a Ana, Hum. ela precisava, né, que alguém ocupasse esse coração dela. De um grande amor. E foi num momento mais difícil da vida da Ana, Olha. né? É Que é a verdade. perda da mãe dela. E a Ana, ela começou a ficar mais feliz, mais sorridente. Eu tenho que até te agradecer, Reinaldo. mesmo? Obrigada, viu? Porque você deixou a Ana mais feliz. A Ana mais feliz, trabalhando lá com um sorrisão. Não que ela não estava, mas ela estava tristinha por uns tempos, né? É, verdade. E a Ana, ela estava toda radiante. Eu falei, Ana, tem algo acontecendo? Me conte tudo, não esconda nada. É que é difícil, né? É difícil uma mulher que, por exemplo, tem muita mulher que não gosta de DJ, justamente por causa disso. Ela imagina assim, DJ é mulherengo, DJ é noitada, DJ é não sei o quê. E outros falam, não, uma moto não gosto, moto é perigoso, moto tem assado. Realmente tem, mas é aquilo. Eu falei, eu sou um cara que vive meio assim, né, easy rider, assim, sem destino. E acredita em Deus, sobe na Isso. moto e vai embora. Isso. Você Aí, sabe que eu era essa que tinha um difícil. preconceito com moto, né? tinha Porque eu levei um tombo e me queimei. na perna. E eu com era cicatriz. novinha. E aí eu não podia falar pro meu pai que eu tinha andado de moto. Então eu falei que eu Sei. queimei na churrasqueira da Aham. festa lá no sítio do amigo, né? Aham, Que eu queimei porque eu encostei na churrasqueira, com a churrasqueira baixa, né? aham. Então, e eu fiquei com trauma porque meu pai falava, moto é perigoso, É. moto não sei o quê. Então, meu pai colocou isso no subconsciente da gente, que Aham. moto era uma negação, nunca Aham. andar de moto, né? Porque ele falava, o carro ainda você capota, você tá de cinto, ainda tem uma chance. Mas a moto, você vai se arrebentar inteira. Então, ele começou a colocar esses traumas. E quando eu cheguei na casa do Uhum. Marco e vi a motona lá, enorme, que eu não sei nem o nome da moto, mas era um trem preto, grandão, Aham. eu olhei para aquilo e eu falei assim, não, você não tem uma moto, né? E eu já cheguei traumatizada. Eu acho que se eu tivesse começado a andar devagar com ele, sair, porque eu falava para Passear, ele, pega passear. uma moto de passeio, aí a gente vai embora, Sim. né? Porque eu também sou aventureira. Não parece, mas eu sou. Eu não sou uma pessoa que gosta também da rotina. Uhum. Tanto é que ela não me vê na escola todo dia. Né, Ana? Verdade, Eu tô verdade. sempre procurando podcast, foi por causa disso. Você está procurando alguma coisa Aham. diferente. E me fala uma coisa. Não, mas falando de Você vai moto, se aventurar? Sim, nós vamos fazer uma viagem agora, né? Nós vamos fazer uma viagem agora em julho. A gente, a princípio, você vê que eu também, como eu estou programando, a gente tá afim de ir para Machu Picchu de moto. Oi. É, loucura também, loucura. A primeira, essa aqui vai ser a primeira vez, Ana? De moto? Longe, sim. Eu já andei bastante de moto já. Mas Meus longe filhos têm, nunca. Nunca. Vai dar tudo Vai ser- certo, Vai. acredita e vai embora. Aí depois a gente ficou pensando, mas porque tem problema político. Aí falou, então de repente vamos só até a Bolívia, lá, a sala do Uyuni e tal. Tá. Depois eu falei, então, vamos fazer o seguinte, a gente pega a moto e vamos dirigir até Foz do Iguaçu, que é onde começa ali na Argentina. E dali a gente vê. Pode ser que eu caia no Atacama, pode ser que eu vá lá para o Santiago do Chile. Eu não sei, eu vou pilotando. Porque às vezes, sabe, uma estrada está chovendo, aí eu falo, vou pegar outra. Aí quando eu vejo, já rodei 500, aí vou voltar mais 1000. Aí eu falo, então vamos por aqui. Mas a gente tem planos, Ushuaia, Machu Picchu, umas viagens... Mas vou te contar um Longas. segredo. Como é a primeira vez dela, ela tem medo. Não fala o destino, meu filho. Só vai. Já falou. Entendeu? Só vai.
Eu falei para ela que vão para cá. E ela tá meio assim. Então, ela já tá com os equipamentos, tudo já tá pronta para viajar. Segunda-feira eu já aviso pro meu chefe, já pedi minhas férias. Então, quer dizer, nós vamos viajar de todo jeito. Agora, para onde a gente vai, a gente não sabe. O Ushuaia não dá para ir porque é muito frio, né? Muita neve e é perigoso. Mas, de algum jeito, nós vamos atravessar a Cordilheira dos Andes de novo. Ela vai só... O que é? Porque as pessoas pensam que atravessar a Cordilheira é que nem esse daqui em Santos. Mas não são 400 quilômetros por dentro da montanha, até 4.700 metros, 4.800. Tem problema de oxigênio. Nossa, e quando você fica parado assim, no meio de um negócio desse, tem socorristas? Não tem nada. Você não tem socorro, você não tem guincho, você não Carrega tem ambulância. a moto no braço. Não, você não tem nada. Quem te ajuda é quem estiver passando ali no meio. Nossa. É desesperador. Eu posso contar. Não fica falando isso, né, Reinaldo? Você fala que é Eu vi. desesperador, a pessoa já Não, mas eu acompanhei ela ele. acompanhou a viagem. Acompanhei. Minha. Ela viu os Ela vídeos. acompanhou? Vi, É. acompanhei. Ela viu os vídeos. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei para atravessar para o Chile, o posto de gasolina, né, no Passo Jama, que é onde atravessa, não tinha gasolina. Aí eu olhei meu tanque, para mim descer até lá, faltava acho que 100 e poucos quilômetros. E eu só tinha tipo 20 no tanque. Aí eu tinha um tanque S 5 litros. Aí eu coloquei, eu tinha 120 de autonomia, tinha 90 de autonomia, era 110. Mas aí o cara do posto falou, não, mas é descida. Aí eu falei, então tá, então deve dar. Eu ponho na banguela e vou na minha cabeça, Nossa. nunca tinha passado. Só que aí eu comecei, primeiro você vai subir. Você pega um altiplano, aí você tá aqui como se fosse São Paulo, depois você começa a subir para depois você descer. E eu peguei o vento contra, e a gasolina é diminuindo. Nossa. E eu sozinho na estrada. A moto andava de lado. Ali naquela hora eu comecei a rezar para Deus para conseguir chegar. Aí eu fui. Tipo assim, faltava 60 quilômetros, eu tinha 30 de gasolina. Nossa. Aí eu pensei, eu falei, vou até onde dá, vou jogar minha moto na beira do negócio, alguém vai atrás. passar, né? Um frio, tava menos 15 graus. Nossa Senhora. E aí, quando eu tava desesperado, que eu vi que eu não consegui chegar, que eu cheguei no topo, aí o vento que tava contra mim, ele começou a empurrar de costa. Aí quase encostava o acelerador, eu cheguei no hotel, no Atacama, com 3 quilômetros de autonomia. Eu não acredito. Juro por Deus. Você vê como que é Deus, gente? Como é impressionante Aí eu essas desci coisas. da moto, fiquei de joelho, eu orei por proteção, porque eu estava sozinho, já estava anoitecendo. isso. E ali é o seguinte, ali você morre. É muito comum você cair de moto, às vezes por causa de vento, E não alguma ter coisa. socorro. Você morre ali coisa de 2 horas, entendeu? E os caras vão te achar no dia seguinte, porque o que acontece? Neva. Então, no dia seguinte, os caras vão te achar duro quando a neve derreter. Então, quando eu voltei, por exemplo, estava embaixo de neve. Eu tive que esperar das 8 da manhã até 1h da tarde, porque estava coberto de neve, entendeu? Se você fizesse uma propaganda dessa pra mim, eu não ia mais já. Mas eu vou. Tá É vendo? perigoso, é aventura. É mas- aventura. Ele falou que eu vou chorar na moto. Nossa. Mas eu vou. Você chora. É um negócio Quero assim... filmar Impressionante, tudo assim. né? Não, mas falando sério agora, eu acho que deve ser uma conexão muito forte, porque falam Sim. muito das cordilheiras, né? Que Sim. tem essa. Eu ia fechar uma viagem Aham. pra lá porque eu queria conhecer. Mas que a conexão espiritual é muito forte ali. Pra gente ter uma sensibilidade, você se sente conectado com Deus ali, porque você imagina, uma moto, que a qualquer momento pode dar um problema, aquela imensidão, aquelas montanhas, você perde a vista. Gigantescas. Você também já está acima de 4.000 metros, então também a cabeça não funciona 100%. Né? Nossa, que coisa doida, hein? Cansado, né? Cansado, exausto, entendeu? Hora Falta com de calor, hora com frio, falta de ar. A falta de ar é tão desesperadora que você desce da moto, você não tem força para subir na moto. Você demora Olha tipo isso. 15 minutos tomando água e tomando coisa, aí você sobe, parece que você está tipo, subindo uma montanha só Cansado, para né? levantar a perna. Olha que. E a sua visão fica em túnel, assim, ó. Você dirige assim, ó. Sério? Porque você fica como se tivesse andado de barco, totalmente com dor de cabeça na frente e atrás. É uma sensação horrível, você fica sem força nenhuma. Nariz sangra. O nariz sangra. Às vezes você está pilotando moto, Nossa. daqui a pouco você olha assim, É. para num posto de gasolina, quando você vai ver, você está ensopado de sangue. Estourou uma vez, aí você nem viu. Tipo, foi descendo, naquela adrenalina de você dirigir. É Olha tenso. que Eu fiz coisa. um passeio no Atacama, que chama Geyser Tátil, que é quase 5.000 metros. Eu estava lá filmando os geysers, tem na internet, bem legal. Aí eu estava lá filmando, daqui a pouco eu falei, estou um pouco cansado. Aí os caras falaram que estavam junto comigo, eu acordei, eu estava dentro do ônibus. Nossa. Aí eu falei, como eu cheguei aqui? O cara falou, não, que você falou assim que você está cansado, aí você tentou, tipo, achar como se fosse um encosto, dali você já caiu, aí os caras pegaram, chamaram várias pessoas, o cara pesado, me levaram para dentro, aí eu fiquei deitado no chão, fazendo, tipo, empurrando a minha perna para baixo,
E aí, tipo, quando eu vi, eu falei, nossa, mas como é que eu cheguei aqui? Aí, resultado, ali eu fiquei ruim. Eu fiquei tão ruim ali, mas tão ruim, que eu não conseguia sair mais da cadeira. Aí tinha um café da manhã na Cordilheira, eu não consegui fazer. E aí, voltei pro hotel. Aí, você lembra, né? Eu fiquei no hotel deitado na cama, eu fiquei tão desesperado que eu achei a sensação que eu fosse morrer, porque dá edema cerebral. E aí eu falei, acho que dessa vez eu não escapo. Porque, tipo, deu ruim mesmo. Eu fiquei tão ruim que eu tinha um passeio à tarde e não consegui ir. No dia seguinte, né, que eu passei a noite, eu falei, peraí, eu vou embora, eu não aguento mais. Falei, Comecei a passar mal. Volta, É assim, você não fica ruim da noite pro dia, você vai piorando, E piorando. você ainda tem coragem de ir de novo, assim? Eu tenho, porque agora eu já sei mais ou Né? menos Pergunta que não quer calar. como me cuidar. Então, por exemplo, um passeio desse, eu não faria de novo, entendeu? Não Sozinho, fazia. não. passeio, Porque você né? é muito cedo, então você não comeu nada. Aí você sobe 4.800 metros e a sensação que você tem é como se você estivesse andando de barco, sabe? Aquele começa a Você ficar fica tipo todo aí começa a te dar uma enjoado, ânsia de, um enjoo. você começa a ficar com ânsia. Pô, é acreditável. Tem gente que não sente nada. Anda, foto, corre, tira foto. Tem pessoas que desmaiam, Nossa. apagam, tipo, o cara... Tinha um menino muito engraçado, a família desceu para tirar foto, nesse mesmo dia. E eu demorei, porque eu estava ajustando a câmera, né? Eu tava com uma câmerazinha para tirar foto, para filmar. Aí eu vi um moleque, ele estava assim, encostado na poltrona da frente do ônibus. Aí eu fui lá, tirei foto, passei mal, voltei, ele continuava lá. Aí quando o cara me trouxe água, tudo, aí mexeram no menino, o menino estava desmaiado. Desde a hora que a gente chegou, ficou tipo assim, sei lá, eu fiquei meia hora nesse Deve ter tempo. ficado um tempão Ele lá. ficou meia hora, o moleque tinha 14 anos de idade, mas ele ficou ruim, de ele ficar apagado. De os caras terem que ir lá, abrir o coisa e passar amoníaco para ele voltar. E não voltava, o moleque. Nossa. Ali eu falei, meu Deus do céu, o menino tinha 14 anos, porque a gente pensava, eu sou mais velho, tô acima do peso e tal. Mas tem gente que não sente nada, é um negócio assim que... Tem que andar acompanhado sempre, né? É. Reinaldo, deixa eu fazer uma pergunta aqui, gente. Deixa eu contar esse babado aqui. Eu estava lá embaixo conversando com o Reinaldo e com a Ana antes de entrar no podcast. E aí, eu não sei que assunto que surgiu, né? Taquaritinga. Você acredita que o Reinaldo já foi para Taquaritinga, gente? Pessoal de Taquaritinga, presta atenção aqui. Quem é de Taquaritinga aí curte, quem não conhece Taquaritinga comenta, porque agora eu entendi que Taquaritinga não é mais aquele ponto no deserto que eu achava, porque toda vez que eu converso com alguém em Guarulhos, conhece Taquaritinga. Aham. E o Reinaldo é uma dessas coincidências. Me conta que ano que você foi para Taquaritinga e quem é a família de lá? Eu tenho um amigo meu chamado Eduardo Anunciato. E ele tem primos lá. E na época da revista, né, que eu tinha, faz, sei lá, uns 18 anos, eu ia para lá com ele. E lá era uma festa, né? Chegava lá, o primo, ia chegando o primo, aí agora vamos churras na casa de tal. Aí tava, acabou a cerveja, agora vamos no primo tal. Aí chegava lá, continuava o churrasco. E eu passava, tipo, e era desgastante, porque eu chegava sexta-feira com festa e saía domingo destruído com festa, tipo, até a hora de ir embora. E aí eu curti várias vezes, até um dia que eu tive um pequeno problema lá em Taquaritinga, e aí eu não pude mais voltar à cidade. Fiquei, tipo, uma persona não grata lá. Gente, César Olivério, meu irmão, presta atenção nessa história, escute aí. Ele foi quase preso, né? Na verdade foi Você assim... foi preso? Eu cheguei a ser preso, mas depois... Na verdade não é que eu fui preso, na verdade foi assim, eu estava lá tentando achar a casa de um outro primo, esse meu amigo, ele estava, né, tinha tomado muito, eu também tinha tomado, aí eu peguei e falei, vai por aqui. Eu não conhecia nada, não tinha GPS, não tinha nada na época, eu falei, tá bom. Aí eu, tipo, acelerando lá com o carro, tinha uma Blazer na época. Passei em frente, eu lembro que era uma subida assim, e descia, tinha um posto de gasolina à direita. Aí eu passei, eu vi que tinha um monte de policial, e eu passei reto, não deu 5 minutos. Você veio contramão. Eu estava na contramão na avenida lá, acho que principal, lá que tinha o posto de gasolina. E aí eles ficaram bravos, acharam que eu fiz de propósito. Chapa de São Paulo, aí me encheram de multa, eu vou te prender, vou fazer e tal. Me levaram lá pra delegacia, aí ele ligou pro primo, que ligou pra outro, que falou o capitão, aí o cara veio e falou, tudo bem, vai, entendi, você é de fora, você vai levar esse livro de multa aqui e nunca mais aparece aqui. Aí, desde então eu nunca mais apareci. Você ficou com medo? Fiquei com medo. Não, mas agora eu tô te convidando para voltar, você é uma pessoa bem Gastei uma nota de multa bem-vinda na em época. Taquaritinga. Mas eu lembro que era muito legal. O povo é muito legal, né? Muito festeiro, né? O pessoal do interior A curte, né? festa lá começa na terça e acaba no domingo, né? E eu gosto, né? Eu gosto de churrasco, eu gosto de cervejinha. Aí você já viu, né? Aí tava em casa. Você já chegou aí nas festas do peão lá? Não, eu nunca Nas fui. quermesses? Não, nunca tive oportunidade. Eu ia mesmo assim, tipo, no final de semana e
curtia lá com Ó. ele. Ele que falava, aniversário da minha prima, vamos pra lá. Eu ia. Você curte um frango aí? De quermesse? Curto. Você já comeu frango de quermesse com a mão? Não, né? Deixa eu te contar essa. Levei meu marido Aham. pra Taquaritinga a primeira vez, quando nós casamos. E eu falei assim, vou te levar pra Guariroba. Na quermesse de Guariroba. Aí levei ele na quermesse de Guariroba. Não, minto, Vila Negre, que tem duas. Tem a Guariroba e Vila Negre. Levei na Vila Negre. Aí eles trazem aquele frango delicioso, que o tempero, você não tem noção daquele tempero. Juro, me dá até água na boca. Aí eles trazem num pacote embrulhado, que ele assa no forno a lenha. Ah, tá. Aí ele traz um fornão, assa todos aqueles frangos. E esse frango fica numa marinada ali, bem temperado mesmo, que entra na carne do frango. Eles trazem embrulhado na mesa e um monte de guardanapo. E aí vocês vão destrinchando com a mão o frango e comendo com a mão. Ah, E aí tem os delícia. sorteios, tem tudo lá. E é agora que acontece, hein? Começa a acontecer agora em junho. Junho pra frente, Festa junho e junina, julho. veio até com a camisa da festa junina. Frango é delicioso. E quando eu levei meu marido Uhum. falou assim, mas comer frango com a mão? Eu falei, é com a mão que come. Ele, mas não dá, vai ficar com a mão suja. Meu marido, ele tem uns toques, né? Com essas coisas. Você é metódico. É, ele é metódico. Aham. Aí eu falei assim pra ele, mas Marco, isso é normal, o frango se come com a mão. Come o frango aí com a mão e depois você me conta. Meu, ele não parou de falar desse frango, acho que durante um ano. Sério? Juro. Ah, é porque nós precisamos ir pra Quermesse de Guariroba comer frango. Gostou? Gostou. Tá vendo só? Tem que experimentar. Eu vou levar coisa vocês nova. para comer frango em Guariroba. Deixar, a gente vai. Ó, Vila Negre. olha só. Vai ter Pra que mim vai voltar ser em legal. Taquaritinga para quebrar esse negócio que ficou aí, hein? É, até pra conhecer, né? Porque como você tá sempre no churrasco bebendo, aí você já viu, né? É isso aí. Chegar lá pra Gente, tá chegando ao final, que pena, porque agora que a conversa começou a ficar boa e tem tanta coisa para falar ainda, mas eu quero agradecer a sua Obrigado. presença, agradecer a Ana pela Obrigada. presença, que Obrigada, eu vocês que agradeço. tenham uma vida aí de amor próspero e de muitas aventuras, tá? Aproveitem, porque a vida, ela é feita de momentos, né? Ah, com certeza. E que vocês curtam muito esses momentos. Aí, a Colecionar dois. momentos, né? É isso aí. Estamos nessa fase. É isso aí. Um beijo, obrigada. Obrigado Fiquem você pela com oportunidade. Deus. Obrigada pela Muito legal. audiência. Beijão. Tchau, tchau.